Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vai ser uma entrevista mais que especial. Hoje temos aqui Eduardo Bolsonaro. Pois é, hoje vai ser uma entrevista espetacular. Uma das melhores entrevistas, eu risco dizer, já logo no início. Vamos lá. O Eduardo já deve estar entrando aqui. Como sempre, esqueci de colocar lá o título da entrevista, mas tudo bem, vamos lá. Agora sim. Vou desativar aqui os comentários, depois a gente pode abrir para comentários aqui. Eduardo já mandou aqui o convite. E vamos lá, animados? Hoje vai ser muito bom. Vamos lá. Eduardo já deve estar entrando aí. Olá! Deixa eu ver aqui se tá bonitinho. E Fala, aí? piloto, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Cara, sua voz é igual a do seu pai. Que bom, né? Que bom. Economiza no teste de DNA. Esses dias eu entrevistei o Renato também, o Renato Bolsonaro. Ah, A voz é? dele Meu também tio? é muito parecida. A Eles gente são chama muito ele de tio parecidos. Rato. Oi? A gente chama ele de tio Rato. Tio Rato, por quê? Ele tem cara, ratão. Isso é zoeira de família. Vocês são muito próximos hoje em dia? Sim, nós temos uma proximidade, sim, né? Ele mora ali em Miracatu, interior aqui de São Paulo, mas vira e mexe, porque ele também tem a participação política. Ele já foi vereador em Praia Grande, ele tem uma atividade, né, de militância dentro do Republicanos. Então ele sempre está, de uma maneira ou de outra, ele sempre está metido em Sim. negócio de política. Só que pela lei ele não pode se candidatar, tá? Aham. Algumas pessoas até falam, Eduardo, se candidata a esse cargo, aquele cargo. Eu falo, gente, nem que eu quisesse eu poderia. Porque a lei ela impede que os familiares do presidente se candidatem a qualquer cargo. A única exceção que existe é o meu caso, né, que eu sou candidato à reeleição Aham. para um atual cargo que eu já ocupo. Uhum. É. E você acha que essa lei faz sentido? O espírito da lei, piloto, é você evitar que seja beneficiado algum familiar. Eu consigo entender o espírito da lei. Se ela é justa, é outra história, né? Mas é porque, assim, imaginemos que tivéssemos um governador de um estado qualquer, que fosse uma pessoa inescrupulosa, e ele concentrasse todo o dinheiro do estado em uma determinada região. E depois daquela região ele falasse, nessa região, o meu filho, o meu irmão, o meu parente aqui é o meu candidato, entendeu? É isso que a lei quer evitar. Agora, se for ver, eu particularmente eu não vejo, eu seria contrário a isso, porque logicamente a minha visão, eu sendo filho do presidente, eu não vejo como justo. Se o meu pai presta um serviço bom e isso se reflete na minha candidatura, ela vai refletir para o atual cargo que eu ocupo de deputado federal, ela vai refletir se eu me candidatar a senador, a governador ou a prefeito. Então, eu acho que é contestável o mérito, mas eu consigo entender o espírito da lei, tá? Muito bom. E no geral, agora vamos para a parte polêmica aqui. O que você achou do debate ontem? Você assistiu? Eu assisti uma boa parte do debate, só que como eu tinha uma live para começar meia-noite e 45, o último bloco eu acabei perdendo. Eu tinha que abrir a live, porque o programa que eu utilizo aqui, o Sim. StreamYard, ele me permitia atrasar no máximo 10 minutos. Se eu Ah, atrasar mais de 10 minutos, o Facebook já não transmite. Aí eu eita. ficaria só no Twitter e no YouTube. Uhum. Então a parte final eu não assisti não, mas o começo eu assisti sim. Eu acho que o debate, um abraço aí, Nicolas, Lucinha, todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que o debate, ele foi muito ali, muito quente. E outra coisa, ele tem que ser dessa maneira mesmo. As pessoas ficam muito... Tem que ter moderação. Por que você tem que ser moderado, sabe? Contra a corrupção tem que ser radical. Contra a mentira tem que ser radical. Você vai querer encontrar um meio termo entre o certo e o errado? Vai encontrar um meio termo errado. Então, o professor Olavo de Carvalho já falava, né? Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. E convenhamos, é difícil você explicar para um estrangeiro como é que o Lula, que é aquele cara que até pouco tempo atrás estava preso, como é que esse cara é candidato ao mais alto cargo da nossa república, sabe? É difícil você explicar para um estrangeiro. Aí algumas pessoas ficam, mas o padre fala assim, o Jair Bolsonaro fala assado. Meus caros, se um padre, por exemplo, tivesse o passado do Lula, a galera da esquerda ia tratorar ele, mas muito pior, muito pior. Chamar o Lula de ex-presidiário é verdade, não é mentira isso. Ele realmente é um ex-presidiário, ele foi descondenado. Então foi ali uma troca de verdades. E o que eu mais gostei, finalizando, piloto, é porque com o padre, você não tem todos contra o Bolsonaro. Eles perdem munição para atirar no padre
E eles também têm que se defender, porque o padre ele é muito inteligente. Em que pese ele não ser conhecido da maior parte dos brasileiros, o padre Kelmon, ele vai na parte filosófica e na parte histórica. Ele joga na cara os assassinatos que o comunismo cometeu nos últimos 100 anos, que é mais mortes do que todas as guerras, desastres naturais, pandemias e pragas já registradas na história da humanidade. Consegue entender isso? Uhum, Por sim. muito menos, o nazismo ele é justamente criminalizado. A gente só não entende porque que o comunismo também não é. É por Sim. isso que eu tenho um projeto de lei para criminalizar os dois, tá? Aumentar a pena do nazismo, que já é proibido no Brasil, mas também de criminalizar o comunismo. Será que seria possível criminalizar o comunismo no Brasil atualmente? O que você acha? Eu acho que a gente tem que levantar esse debate. Quando eu fiz o projeto de lei, eu esperava que algumas pessoas de esquerda fossem me convidar para debater e etc. E, incrivelmente, nada disso daí foi feito. Eles optaram pela estratégia de tentar abafar. Alguns outros, né? Por exemplo, o caso do Kim Kataguiri, ele falou numa. Acho que foi até no Flow Podcast, em que ele diz, né, que para ele tudo tem que ser liberdade e que vença a melhor proposta, a ideologia, porque na cabeça dele, provavelmente, o nazismo não prosperaria, porque seria arrebentado, né, em qualquer tipo de debate. Eu acredito que a liberdade, piloto, não é que ela tenha um limite. Por exemplo, todos nós temos o direito de ir e vir, correto? Sim, correto. Certo. Todos nós defendemos isso, correto? Correto. Mas Aham. ninguém pega o carro e anda na contramão da Avenida Brasil. Ninguém pega o carro e anda na contramão da Bandeirantes. Por quê? Porque você tem que ter a responsabilidade. Então, o direito, né, de ir e vir existe. Mas você não pode. A partir do momento que você coloca em risco a vida das outras pessoas, aí calma aí já não dá. Como o nazismo assassinou pelo menos 6 milhões de judeus em campos de concentração, como antes de enviar os judeus aos campos de concentração, eles fizeram a doutrinação ideológica, preparando os alemães para receber, para não condenar esse tipo de conduta. Se você for lá no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Israel, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá, você vai ver que em vários cartazes, em livros escolares, os nazistas já demonizavam os judeus, colocando aquelas orelhas pontiagudas, nariz pontiagudo, sempre desenhado como banqueiro malvadão, cheio de dente. Para quê? Para que as pessoas achassem que aquela classe, né, aquelas pessoas eram desprezíveis. É mais ou menos o que a esquerda faz conosco, conservadores, hoje em dia. Quando tentam dizer que a gente é racista, fascista, sexista, misógino. Quem é que vai se importar com esse tipo de pessoa? O próximo passo, a esquerda, ela só não nos mata porque ela não tem a oportunidade. Né? Uhum. Tentaram assassinar o Jair Bolsonaro quando tiveram a certeza que ele seria eleito presidente da República. E logo abafaram o caso do Adélio, né? Um desempregado com 2 celulares. Tinha, sei lá, uns 2, 3 celulares, uns 2 laptops. Um cara que viajou para Santa Catarina, fez curso de tiro, se hospedou em Minas Gerais, em Juiz de Fora. E logo a esquerda estava falando que ele era um lobo solitário, né? Só que um desempregado não faz isso sozinho, né? E até hoje a gente espera a resposta aí do Adélio. Uhum. Isso foi facada. Você acha que foi algo muito planejado? Muito bem planejado? Eu acho que sim, piloto, porque para você fazer aquele tipo de coisa ali, você tem que saber exatamente onde é que você vai fazer o ferimento, você tem que estar preparado. Como eu falei, ele foi no clube de tiro que eu e o Carlos, a gente costumava frequentar lá em Santa Catarina. Ele fez uma prova de tiro lá. Normalmente, o instrutor até fala que ele parecia uma pessoa que procurava um cargo de vigilante, que era uma pessoa mais humilde e etc. Foi passada a instrução dele dentro do stand. E o que as pessoas pouco falam é que nesse final de semana teria um instrutor de tiro dos Estados Unidos lá em Florianópolis. Então as chances de que eu e o Carlos estivéssemos ali naquele clube de tiro eram muito grandes. E o Carlos foi para lá nesse dia. Só que quando ele chegou no aeroporto, ele não foi para o clube de tiro. Ele foi direto para a pousada, ou para o hotel que ele estava. Se o Carlos tivesse chegado no aeroporto e ido para o clube de tiro, ele teria se encontrado com o Adélio. E o próprio instrutor que fez a instrução para Adélio, depois se tocou, obviamente, né, quando conseguiu ligar os pontos, que a todo momento que o Adélio estava lá dando tiro e entrava alguém no stand, o Adélio ele olhava para o lado para ver quem é que estava entrando. E se nós formos ver no dia da facada, no exato dia da facada ainda, tem uma imagem em que o Bolsonaro está de frente para a praça. Nas costas do Bolsonaro tem uma Pajero TR4, que era a viatura que ele utilizava. E o Carlos Bolsonaro mais atrás ainda com a câmera, fazendo um vídeo por trás do carro. Aí o Carlos ele entra no carro,
Cara, quando ele, parece que foi Deus, assim. Quando ele entra no carro, aí vem na imagem, aparece o Adélio. Chega para um lado, volta para o outro. Talvez, se o Carlos não tivesse entrado no carro ali, o Adélio pudesse ter matado ele, para tentar desestabilizar a família Bolsonaro, para tentar tirar o Jair Bolsonaro de campo. E pra você, como é que foi esse dia da facada? Pô, foi ruim demais. Eu me considero uma pessoa muito centrada, né? Eu me Uhum. considero uma pessoa fria. Eu sou aquele tipo que vê um acidente de trânsito, o cara todo arrebentado. Eu tento parar para ver o que está acontecendo, para tentar tirar, estancar algum ponto de sangue, tentar socorrer. Mas nesse dia, assim, o emocional ficava indo em cima e embaixo. Porque o que aconteceu? Eu estava em Mogi das Cruzes e eu fui para casa, eu suspendi as atividades de campanha, não tinha visto a imagem ainda. E logo no caminho, alguém me informou pelo Twitter que o Flávio Bolsonaro, meu irmão, tinha tweetado dizendo que era um corte superficial, porque ele não estava vendo o sangramento. Uhum. Só que a facada na barriga, depois me disseram que não é comum que ela sangre mesmo. Uhum. Nisso daí eu me aliviei. Fui para casa de um médico, né, amigo nosso, e acabou que a gente estava ali, começou a acompanhar as notícias e começaram a ver as informações falando que era sério, que estava tendo a cirurgia de emergência. Tentei ver um avião para ir para Juiz de Fora, não consegui, e acabou que o próprio doutor nos levou de carro até lá. E nesse caminho, vou chutar aqui umas 4 horas até Juiz de Fora, vinha um sentimento assim de, caraca, cara, meu pai pode morrer, sabe? Uhum. É um negócio meio bizarro de explicar. As pessoas que já tiveram parentes próximos em hospital devem conseguir entender mais ou menos esse tipo de coisa. Porque quando o meu assessor me ligou e falou, olha, fica tranquilo, se afasta do pessoal e vou te dar uma notícia ruim, tá? Teu pai foi esfaqueado. Aí naquele momento assim, poxa, esfaqueado? Aí eu logo imagino o pior, né? Eu falei, pô, alguém É. pegar a faca e dar no pescoço dele. E fica imaginando, poxa, ele é cheio de segurança da Polícia Federal, como é que isso pode ter acontecido? E não sabe se foi 5 facadas, enfim. E depois, chegando no hospital, a gente encontrou ele retornando da cirurgia, né? Já nem 100% vivo, meio balbuciando. Uhum. Tava lá o Magno Malta também. Mas, graças a Deus, depois acabou tudo dando certo. Sim. E você estava confiante nesse meio tempo que ele estava no hospital? Eu penso muito de maneira positiva. Uhum. Mas é porque, como foi uma pessoa muito próxima, o emocional, às vezes, eu me pegava Sim. assim, praticamente chorando. Depois eu tentava, não, porque não vai adiantar nada eu me desesperar ou não desesperar. Né? O que foi feito está feito, ele estava na mão de Deus ali, estava com a equipe médica. Então, tento ter esse tipo de raciocínio. Mas me desestabilizou. Você fica agoniado, né? Você é tomado por emoções ruins. Não digo de ódio, não, é de tristeza, sabe? Meio que uma depressão super. Depois de 10 minutos passa. É um negócio meio louco. Foi um milagre? É que são muitas coincidências, piloto, e a gente não acredita em tantas coincidências. O próprio presidente Bolsonaro fala que no caminho para o hospital, ele meio que conversou ali, vamos assim dizer, com Deus, né? E ele mesmo falava: se for para me levar, se não tiver mais nada para fazer aqui na Terra, pode me levar. E não foi o que aconteceu. O meu pai, ele já socorreu uma vítima de esfaqueamento no Rio de Janeiro, num assalto. Isso acho que foi nos anos 80. Eu lembro porque, em que pese eu ser criança naquela época, o carro ele estava todo cheio de sangue, uma Fiat Panorama. E acabou que essa pessoa que ele socorreu morreu. Só que antes de morrer, quando você morre de hemorragia, você começa a ter alguns sintomas, né? Ocorre o chamado sequestro de sangue. O sangue ele se concentra nas zonas vitais, ele sai das extremidades. Então você começa a sentir formigamento, você começa a sentir frio. Esses todos são sinais que você está tendo uma hemorragia. E no caso do meu pai, a faca ela passou muito perto de outras veias de grosso calibre. Então os médicos falaram que 1 milímetro mais para o lado teria pego numa veia que não daria tempo de chegar no hospital. O caso dele iria acabar faltando sangue para o coração bombear. Tem um nome isso daí na medicina, parada hipovolumétrica, alguma coisa assim, não sei. Então, a faca ter passado 1 milímetro do lado, a extração que a Polícia Federal conseguiu fazer, olha como é que é importante na atividade policial. Os policiais se concentram muito na parte operacional, né, na troca de tiro, em neutralizar o oponente. Mas olha como é que foi importante a questão do APH, você colocar ali uma bandagem e segurar o ferimento. O Carlos foi ajudando até o hospital com isso daí. E o colega da Polícia Federal, que estava lá em Juiz de Fora, ele era local de lá.
e ele já sabia as rotas para os hospitais mais próximos. Isso é importantíssimo. E hipovolêmico. Obrigado, Ju. Choque hipovolêmico. Então, essa rapidez que o policial teve para fazer a extração do Bolsonaro e ir direto para o hospital foi essencial. Os médicos falaram que 2, 3 minutos a mais também estava morto. Então, vamos lá. A faca passou a 1 milímetro de pegar outras veias, que levaria ele à morte. A extração rápida e chegou no hospital, tinha uma equipe médica na Santa Casa, na emergência, pronta, justamente especialistas da área que o presidente precisava, né, na parte ali de gastro. Então, isso tudo acontecendo, a gente não acredita que tenha sido apenas uma coincidência, não. A gente realmente acredita que foi uma providência divina que salvou a vida dele e ele está cumprindo a missão hoje aqui na Terra. E você tornou-se mais religioso depois da facada ou você já era antes? Não, não necessariamente, né? A minha mãe, ela deu a criação batista para nós, né? Então nós crescemos dentro da igreja batista, desde moleque indo à igreja. Hoje em dia eu sou casado, a minha esposa é católica. Eu já fui em missa, a gente costuma não frequentar sempre a mesma igreja, né? Mas o que eu posso te dizer é que não necessariamente eu me tornei mais religioso por conta disso. Gosto muito de ler principalmente Provérbios, né? Salmos também é um livro que eu acho interessante. Quando eu era moleque, estudava no Colégio Batista Brasileiro, sempre todo ano praticamente, a gente recebia no começo do ano um livretinho que tinha o Novo Testamento, ou às vezes era só o Provérbios e Salmos. E aquilo dali, o livretinho que eu ia lendo e aprendi a gostar ali da história de Salomão. E tem muitos conselhos de vida ali que são muito bons, principalmente aos mais jovens, né? Uma geração que pensa só no prazer, só na diversão. E ali no Provérbios ele vai te falando, ó, cuidado que a mulher ali que tentar te seduzir, tentar acabar com o seu casamento, com o seu namoro, a vida não é por aí, vai te dar dor de cabeça. Enfim, é bem bacana. Para quem gosta de ler, eu sempre recomendo Provérbios, principalmente. E agora vamos falar sobre política, vamos falar um pouquinho sobre você. Agora, primeiro eu quero saber, nesse meio tempo como deputado, quais foram os seus feitos, quais foram os seus projetos de leis e o que você fez para o Brasil nesse meio tempo? Piloto, existe uma falsa, né, ideia de que para um deputado ser produtivo ele tem que aprovar leis. Se você for perguntar para todo deputado que entra aqui numa live contigo, você já aprovou alguma lei? Eu te garanto, a maioria vai dizer que não. Por quê? Porque normalmente, piloto, existem as medidas provisórias que vêm da presidência da República e nós no Congresso nós temos que votar. E fora isso, é muito mais fácil você aprovar um projeto de um deputado que não esteja mais com mandato vigente. Vou te dar um exemplo. Diminuição da maioridade penal. Tinham vários parlamentares com mandato. Era o parlamentar com mandato. Tá voltando aqui. Voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Tô ouvindo. Voltou. O Jair Bolsonaro, no tempo da redução da maioridade penal, parlamentar, a Constituição mais antiga. Só que ainda assim pegaram um projeto de lei mais antigo do que o do Bolsonaro. Por quê? Porque você evita polêmica, né? Quando, por exemplo, se eu pegar um projeto para relatar sobre armas de fogo, eu naturalmente vou atrair para mim toda a resistência da esquerda. Se você pegar um projeto de um deputado que não tenha mais mandato, tá ouvindo? Tô ouvindo. Se você pegar um projeto de um deputado que não tenha mais mandato, essa resistência vai ser muito menor. Então, em regra, não é muito comum um parlamentar conseguir aprovar leis, tá bom? Ainda mais no meu caso, né, que sou filho do presidente. Mas vamos lá. Mais importante até do que isso é a maneira como eu voto. Eu tenho certeza que se eu tivesse votado matérias a favor da ideologia de gênero, né, ou qualquer coisa de ataque à família, terceiro banheiro, né, ou permitir homem usar banheiro feminino e vice-versa, ou como aconteceu em agosto agora, se eu tivesse, por exemplo, votado contra a extinção das saidinhas temporárias dos presídios, o meu eleitorado ia acabar comigo. Então, acho que, primeiro, o papel mais importante de um deputado, porque nós estamos dentro do poder legislativo, é legislar. As propostas que eu apresento, são ali como é que eu voto cada questão. Eu acho que isso é o principal. E, secundariamente, tem outras questões. Por exemplo, emendas parlamentares. Existe um cálculo que é feito todo ano, com base na arrecadação do governo federal, que permite a nós cerca de 14 milhões por ano para você aplicar nas chamadas emendas ao orçamento. O que eu posso fazer com esses 14 milhões? Eu sempre boto um pouco no Exército, um pouco na Marinha,
Por exemplo, eu sou autor da maior emenda parlamentar para a reconstrução da base Comandante Ferraz, lá na Antártida, que pegou na Antártida, que através de um incêndio foi destruída e depois foi reconstruída. Então, eu acho que isso daí é uma maneira de você... Não é a nossa atribuição principal, tá? A parte das emendas parlamentares, que isso aí é a atribuição do Executivo, mas a gente vai ajudando uma reforma de uma escola. Eu já comprei munição e armamento para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como a Polícia Civil aqui é subordinada ao Dória, os policiais não me deram os louros. Eu consigo entender. Mas a minha preocupação é com o resultado. Chegou o dinheiro lá na ponta? O policial está com arma boa? Está com munição? E essa emenda, inclusive, eu fiz depois que a Polícia Civil aqui de São Paulo, numa troca de tiros, matou vários assaltantes de casa no bairro do Morumbi. Que para quem é daqui de São Paulo sabe que ali é um problema. Tem inclusive muita gente saindo do bairro por conta dessas invasões à residência. Então é um pouquinho do nosso trabalho. Então, e agora que você falou de segurança, o que você acha que pode ser feito para melhorar a segurança no nosso país? Se você acompanhar, piloto, como é que a segurança do Brasil piorou? Se você pegar nos anos 80, início dos anos 80, normalmente o parâmetro utilizado quando se fala em segurança são as taxas de homicídio. Tá? O parâmetro da ONU para uma violência, para uma criminalidade crônica, é quando essa taxa passa de mais de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Beleza? Número 10. O Brasil ele estava com 30 homicídios para cada grupo de 10 mil habitantes, 100 mil habitantes. E nos anos 80, como é que era? Esse número girava em torno de 10. Era a mesma taxa dos Estados Unidos nos anos 80. O que fez os Estados Unidos melhorar e o Brasil piorar? É que aqui no Brasil criou-se a mentalidade, principalmente após a chamada redemocratização, onde a nossa Constituição foi feita com uma força muito grande da esquerda e muitos daqueles ditos, né, que combateram a ditadura e, na verdade, sequestraram embaixador americano, cônsul japonês, executaram major alemão, ou o grupo do Lamarca matou até uma policial feminina da Civil aqui de São Paulo, sequestraram aviões, levaram para Cuba. Esse pessoal é que fez a nossa Constituição. E ali vieram várias garantias. E são garantias que estão no artigo 5º. São cláusulas pétreas. São as chamadas cláusulas de pétrea. Não dá para mudar. Nem que eu queira, eu não posso apresentar uma PEC para mudar isso daí. Uma parte dessas garantias, piloto, até são boas, tá? O devido processo legal, a ampla defesa, tudo bem. Mas depois veio na sequência várias novas leis que só davam mais conforto ao bandido. Então você tem a Lei 9.099 de 1995, que é a Lei do Crime de Menor Potencial Ofensivo. Mais adiante vem as medidas cautelares diversas da prisão. Para o cara não ser preso, ele responde regra em liberdade, ele tem tornozeleira, prisão domiciliar. Se for preso e contribuir para o INSS, recebe auxílio reclusão, progride depois de 1/6 de cumprida a pena. Então o cara foi condenado a 6 anos, ele fica 1 ano dentro da cadeia. Depois, ele já sai para só dormir na cadeia e trabalhar durante o dia. Tem audiência de custódia, que, em regra, solta o preso em flagrante em 24 horas. Então, depois de todo esse conforto dado ao bandido, você vê que a taxa de homicídio do Brasil ela só vai aumentando. A esquerda ela tem uma política muito forte de desencarceramento. As mesmas pastorais, as mesmas ONGs que reclamam dos presídios superlotados, elas não querem a construção de novos presídios. Elas querem a liberdade desses marginais. Por quê? Porque eles entendem que esses marginais são vítimas da sociedade capitalista. São pessoas que tentaram emprego, não conseguiram e se viram obrigadas a te roubar. Só que aí, piloto, vem a minha discordância com a esquerda. Pergunta a você, se você um dia tiver uma família e você ficar desempregado, eu pegar para você, pegar uma pistola e falar, piloto, tá aqui, ó, pistola na tua mão, vai lá e mata aquele cara e pega o celular dele. Você seria capaz de fazer isso? Não. Por quê? Porque você foi ensinado que roubar é feio. É uma questão Você de foi moral. ensinado... Oi? É a moral, é simples. Então, esse é o grande erro do pessoal socialista, do pessoal de esquerda. Tanto que você vê, nas políticas de ressocialização da esquerda, eles falam que você tem que ensinar um emprego humilde ao preso para que quando ele saia da cadeia, ele venha trabalhar com esse emprego humilde, esse ofício que ele aprendeu. Só que isso está errado.
O cara que te mata para pegar o seu celular e depois vai tomar uma cervejinha é um psicopata. Ele tem uma deturpação de valores na cabeça. É por isso que o trabalho da igreja tem muito sucesso dentro dos presídios. Por quê? Porque ela não se preocupa em te dar um ofício. Não é esse o problema. O problema são os valores que esse cara tem na cabeça. E quando ele começa a pensar igual a nós, ele sente remorso. Ele fala, poxa, assassinei um pai de família para roubar um carro. Então, caramba, estava dando droga para uma família e aquela família foi destruída por causa da droga. Com esse pensamento, ele sai da cadeia e ele não volta a delinquir. Então, esse é um grande ponto de diferença com a esquerda. Mas voltando para a questão do desencarceramento e finalizando a pergunta, o que a gente tem que agir quando se fala em segurança? Primeiro, é muito comum que você veja quando a polícia prende o cara tem aquela ficha criminal que dá volta no quarteirão, não é? Então, desencarceramento. Você tem que combater isso, tem que deixar o cara mais tempo preso. Segundo, eles assaltam à luz do dia. Por quê? Porque sabem que as suas vítimas estão desarmadas. Então você tem que dar acesso à legítima defesa através de armas de fogo para quem assim desejar e quiser comprar uma arma. Que é o que o Bolsonaro fez. E nós vimos em 2019 a maior queda na taxa de homicídios da história deste país. Menos 21% homicídios. Nunca vimos isso, tá? Desde 1980, quando a gente começou a medir os homicídios, nunca vimos uma queda tão grande. E por último, o tráfico de drogas. Quando o cara ele vem te roubar, ou ele está sob efeito de cocaína, ou efeito de algum entorpecente, ou ele comete o delito dele depois que encontra abrigo numa favela dominada por um traficante. Ou às vezes ele aluga a arma do traficante, que a droga corre junto com a arma ilegal, ele aluga aquela arma, estoura o banco e depois devolve a arma e paga a sua dívida com o traficante. Então, se a gente fizer leis que deixem o bandido mais tempo preso, que a gente dê arma para o cidadão de bem e a gente consiga reprimir o tráfico de drogas, que é o que o presidente Bolsonaro está fazendo, acabando com os diálogos cabulosos, você vai ter uma segurança melhor. É por isso que o Brasil está tendo cada vez menos homicídios. E deixo aqui um abraço para o meu irmão Renan, que acabou de entrar aí. E se o Lula ganhasse por algum motivo, ele conseguiria desarmar a população? Sim, porque dentro do Estatuto do Desarmamento, você tem ali uma liberdade em que o presidente regulamenta a lei através de decretos presidenciais. Quando o Lula editou os decretos, ele sempre foi mais para o desarmamento. E até aí o STF estava de boa. Quando o Bolsonaro ganhou em 2018, fortemente apoiado pelo anseio das pessoas de se defender, o Bolsonaro jogou isso aí mais para a legítima defesa. E aí o STF, como é um STF militante, uma parte dos ministros, tem tido problemas nisso daí, no ativismo judicial. Então, se o Lula ganhar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele já fez no passado. Ele vai limitar o número de munições, ele vai conseguir regulamentar calibre de novo, ele vai, se der mole, ele pode chegar um belo dia, canetar lá e falar, ó, até o calibre 22 é restrito. E quem comprou 9mm, 380, 40, 45, teoricamente terá que devolver a sua arma. Isso daí seria até que para ser julgado lá na Suprema Corte, com certeza. Mas ele tem, sim, a possibilidade de retornar e promover o confisco dessas armas. Né? Então, é uma possibilidade. Ele falou não só isso, ele falou que vai confiscar as armas, que vai fechar os clubes de tiro. Só que os clubes de tiro são locais de treinamento. A quem interessa deixar a polícia e a população menos treinada, sabe? Isso é irracional. Só ditador é que desarma o seu povo. Quando a gente fala, piloto, em armamento, eu não quero que a pessoa compre uma arma e vire o Rambo. Que ela vá na rua, entre lá e confronte o traficante de drogas. Não é isso que eu quero. Eu quero dar a ela a possibilidade de legítima defesa. O efeito reflexo disso, obviamente, é a dissuasão. O vagabundo, antes de entrar na sua casa, antes de roubar o teu carro, ele vai passar a pensar duas vezes. Porque talvez a vítima ou alguém próximo possa estar armado. Então esse é que é o principal ponto que eu vejo ali do armamento. E agora eu quero falar um pouquinho sobre fake news. A gente vai entrar também agora no tema da campanha do presidente. E agora, com a campanha, você acha que a quantidade de fake news que a mídia cria relacionadas ao presidente aumentou? Piloto, esse negócio de fake news é uma mera narrativa. Tá? A mentira sempre existiu e a melhor maneira de combater a mentira é com a verdade. Quando você começa a selecionar o que pode ou não estar em jornais ou na internet, você cria automaticamente um problema. Quer ver só? Você quer combater a fake news, não quer? E se o presidente Bolsonaro nomear o Carlos Bolsonaro para ser o ministro da verdade?
É óbvio que a esquerda não vai gostar, né? Pois Mas é. nós temos valores, nós temos o pudor e a consciência de que isso não é algo justo. Para a esquerda, eles não têm essa consciência. Porque na cabeça deles, eles não têm o mesmo sentido de certo e errado que nós, pessoas normais, temos. Para a esquerda, o certo é tudo que é necessário para que eles se mantenham no poder ou cheguem ao poder. Então, se matar o Celso Daniel e abafar aquela morte valer a pena para chegar ao poder, tudo bem. Se matar o Bolsonaro estiver valendo a pena para a esquerda chegar ao poder, por eles tudo bem. É por isso que eles não têm nenhuma moral, não têm nenhuma ética, é muito relativo. Eles não se incomodam de apoiar, tem todo ano praticamente, tem lá na Câmara dos Deputados, né, sessões solenes em homenagem à Revolução Bolchevique, né, em homenagem a Carlos Marighella, que tem o mini manual do guerrilheiro urbano, que ensina como matar policiais e agentes das Forças Armadas. E para eles está tudo bem. Por quê? Desde que você mate em nome da causa. Então a esquerda é muito complicado você conversar com eles porque eles não são pessoas que pensam como nós. E eles criaram essa narrativa. O Brasil Paralelo tem um documentário que fala muito bem disso, dessas chamadas fake news, que nada mais são do que artifícios para tentar censurar os seus opositores. Eles não conseguem mais controlar a opinião pública como antigamente. Antigamente você tinha que pedir de joelhos para sua cartinha ser publicada lá na carta dos leitores do Globo. Hoje em dia qualquer um cria um perfil, vai no Twitter, vai no Facebook e começa a falar. Então, quando isso daí veio acontecer na internet, foi quebrada a espiral do silêncio piloto. Se eu não falo nada, você não fala nada, ninguém fala nada, agora o Datafolha está aparecendo lá na Globo News falando que o Lula está reeleito no primeiro turno, a tendência é que todo mundo acredite nisso, porque ninguém fala contra. Talvez você até pense que o Datafolha está errado, mas como ninguém está falando contra, você fala, putz, acho que só eu que estou pensando nessa besteira, eu acho que eu estou errado. Então, essa é que é a real intenção da esquerda. E, no geral, você acha que os esquerdistas são antidemocráticos? Por natureza, eles são antidemocráticos. Se deixar o debate rolar e permitir que a gente fale, a gente não vai perder mais nunca nenhuma eleição. Tanto é que qual é a estratégia da esquerda hoje em dia? Eles não debatem mais. Você é contra as cotas raciais? Você é racista. Você é contra o kit gay, o PLC 122? Você é homofóbico. E aí eles vão, racista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, nazista e tudo mais. Por isso que a sociedade está polarizada também. Porque eles não têm como argumentar. Eles não resistem, né, aos fatos, à verdade. Então a esquerda faz parte da estratégia deles, esse jogo sujo. Alguns fazem isso conscientemente e outros fazem inconscientemente, no efeito manada. Para esses do efeito manada, cabe você conversar, né, levar a verdade, tentar convencer. Já aqueles outros que eu tiro como doentes mentais, esquece. Esses daí você não pode sequer ter o respeito. Como é que eu vou respeitar alguém que começa o debate me chamando de nazista? Sim. Porque não, eu não sou nazista não. Olha aqui, ó, tem até um amigo judeu. Ele vai rir da tua cara. Pois é. Então você tem que partir para a esculhambação. É por isso que você vê esses embates no Congresso Nacional tão fortes. E você está confiante com relação à eleição? Eu estou muito confiante, até porque eu 9 horas, piloto, eu vou abrir uma live e eu vou te mostrar aqui uma notícia que saiu agora. Diga. Saiu há 2 para 3 horas atrás. Vamos ver se eu consigo colocar daí, ó. Eu vou ler para você. Tá aqui, ó. G1, tá? G1 há 2 horas atrás. Datafolha. 35% não se sentem à vontade para declarar voto para presidente. O que o Datafolha está querendo fazer com isso daqui? Primeiro, eles sabem que vão perder, né? Esse negócio de Lula eleito primeiro turno não vai dar. O Bolsonaro vai terminar em primeiro e com muita possibilidade de levar no primeiro turno. Tá? Se você for olhar a análise do pessoal que faz análise independente, todos eles estão convergindo para o mesmo caminho. Né? Falando que, ó, na pior das hipóteses, o Bolsonaro tem mais de 40% dos votos. E na melhor, ele leva ainda assim no primeiro turno. Então, com essa notícia aqui, o Datafolha está fazendo uma narrativa para dizer, olha, eu não manipulei as pesquisas, eu estava atuando de boa fé, mas 35% das pessoas não se sentem à vontade para declarar um voto para presidente. Falou, amigão, se 35% é a sua margem de erro, por que você não avisou lá atrás, quando você começou a fazer as pesquisas, que 35% das pessoas não declaram voto para presidente?
Então existe uma safadeza atrás disso daqui. Não tem outro nome. É por isso que está tendo tanta diferença da Datafolha para a Brasmarket, para a GERP, né? Tem outra que é Equilíbrio, até Moldar o Mais, etc. Tem várias diferenças. Só que o Datafolha tem uma matéria do Yahoo de 2014 mostrando que o Datafolha, naquela eleição, tinha errado o seu prognóstico em 64% dos cargos executivos. 64% de erro, quando fora da margem de erro, né? Que eles erraram. Quando você fala em pesquisa para governador e presidente. Em qualquer país sério, isso daí já teria sido descartado. Né? Mas aqui é Brasil, né? E aí a esquerda não tem ética, não tem moral, não tem vergonha na cara e continua botando o Datafolha, que é um centro de pesquisa de esquerda da Folha. Eu acho que essa altura do campeonato ninguém acha que a Folha é um jornalismo de centro, né? Pelo amor de Deus. Continuam colocando isso aí para ventilar. Então o Datafolha está preparando. Isso aqui é uma boa notícia para a gente, tá? Quando o Datafolha faz isso, é porque eles já sabem que eles vão errar e muito o prognóstico deles para a presidência da República. Existem pesquisas confiáveis? Piloto, eu digo que existem pesquisas bem intencionadas, mas ainda assim, vamos lá. É difícil você, ainda que seja feito de boa fé, levando em consideração, né, um retrato da sociedade brasileira, 47% homem, 53% mulher, tem o corte por renda, o corte por idade. Ainda assim, é difícil você replicar com tanta exatidão, entrevistando 2, 3, 4 mil pessoas, você replicar um país de 210 milhões de habitantes. Mas tem algumas ali que você consegue ter mais ou menos uma noção. Agora, existem as pesquisas, piloto, que são mostradas para a sociedade, né? Para você, para quem assiste televisão, que chega lá no nosso celular. E existem as chamadas pesquisas internas. Quando o partido faz uma pesquisa interna, ele está buscando a verdade para poder orientar o seu candidato, as áreas que ele tem que ir, onde é que ele tem que ter um discurso mais forte, qual o discurso que está faltando ele falar mais, sobre qual tema. E essas pesquisas, elas não são divulgadas, porque elas não são registradas no TSE. Essas são as melhores. Até porque elas não são de nível nacional, elas são estaduais. É por isso que os analistas independentes, eles não fazem uma análise direta do Brasil inteiro. Eles vão estado por estado, que eles conseguem ter uma base mais fidedigna de dados. Então, essas pesquisas são mais confiáveis. Agora, dizer que é 100% factível, eu prefiro confiar no Datapovo. Se você andar no meio do povo, se você for um político, e o povo estiver te recebendo bem, pode ter certeza que você vai muito bem na eleição, se não tiver fraude, né? O que você está achando desses artistas que estão dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Eles estão mentindo ou eles realmente acreditam naquilo? Eles estão em crise de abstinência, piloto. Eles estão assim, ó, convulsionando. Eles estão imaginando o Bolsonaro mais 4 anos chegando e estão começando a se borrar todo. Quando o Mário Frias assumiu a Secretaria de Cultura, piloto, ele encontrou ali cerca de 13 bilhões de reais sem qualquer tipo de auditoria. É dizer, 13 bilhões dos nossos impostos foram parar no bolso desse pessoal sem qualquer tipo de controle. O governo nem sabe se aquele filme foi feito para o cinema, se aquela peça teatral foi feita, se aquele concerto musical foi realizado. Nada. Se você um dia vai ser maior de idade, vai ter o seu trabalho, vai ter a sua empresa, o seu salário, etc. Se você errar uma vírgula na sua declaração de imposto de renda, você cai na malha fina da Receita Federal. Esses caras pegaram 13 bilhões sem nada acontecer. Então, isso daí mostra muito o perfil desses artistas. Eles negam, né? Eu não peguei Lei Rouanet. Mas a esposa que tocava lá uma empresa de propaganda e marketing, pegou. 30% desse dinheiro tinha que ser casadinho e ir para escritório de advocacia. Então, são muitos interesses por trás. E qualquer artista que levante uma voz diferente da esquerda, pode ser qualquer uma. Bolsonaro, pode ser, vou até chutar, Ciro Gomes. Esses caras vão lá e arrebentam com ele. Vão lá, fazem cultura do cancelamento. Tentam pegar o cara e cortar o salário dele. Não fazem mais contratos. Fazem um boicote geral a essa pessoa. Isso daí não é uma conduta democrática. Concorda comigo? Concordo. Então, esse é o pessoalzinho que era do ele não, da Carta da Democracia, do Vacina Já e etc. Então, eles tentam criar
um ambiente pior possível. Ah, Bolsonaro é um monstro, olha aqui que erro, ele falou isso. E estão se lixando para a população. Porque para eles é muito confortável, eles podem ir morar no paraíso socialista, que é os Estados Unidos. Né? Todo socialista que sai do Brasil vai para lá. Né? Vê aí como é que é a Fernanda Lima. Né? Onde é que a Manuela Dávila passa as férias? É Nova na York. Estátua da Liberdade, é na Disney. Não vai para Cuba, para Venezuela, né? Então, esse é o pessoal que está tentando te dizer, está tentando colocar no seu subconsciente que o Lula vai ganhar. Mas, domingo, Deus quiser, sem fraude nenhuma, a gente vai celebrar uma vitória do Jair Bolsonaro e esse pessoal vai ter mais 4 anos para morrer de inanição. E durante o governo Bolsonaro, quais foram, na sua visão, os principais feitos dele? Foram vários, piloto. Se a gente começar a falar só de leis da parte econômica, né, a reforma da Previdência, que evitou do Brasil quebrar, você tem a nova lei do gás, que trouxe competição para o mercado. Você tem, em que pese o PT ter votado contra, o teto do ICMS para os combustíveis, e aí foi que começou a baixar de verdade os combustíveis. Você tem o Banco Central independente. Hoje em dia nós temos o melhor Banco Central do mundo, elogiado inclusive pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quando o presidente Maurício Cláudio Caroni esteve no Brasil falando isso daí. Nós temos uma moeda que se valoriza muito perante ao dólar, ela não perde o valor. É claro, ela vai flutuar um pouco, mas comparado com Venezuela, Argentina e outras moedas, o Brasil real está indo muito bem. Então, esse arcabouço, né, de coisas, redução das normas trabalhistas, tinham mais de 1.000 atos trabalhistas dentro do Ministério do Trabalho. O Onyx Lorenzoni chegou lá, ó, meteu a mão na massa, reduziu, sabe para quantos? Para 10 atos normativos trabalhistas. Então, essa redução de burocracia, o governo Bolsonaro que reduziu mais de 4.000 produtos os impostos, mesmo tendo travado uma guerra dentro do STF, quando se fala em IPI. Isso tudo, o que vai acontecendo? Vai atraindo investimento internacional. Né? Esses, por exemplo, você acha que os fundos soberanos dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, esses caras não perdem dinheiro, não. Agora, todos eles estão investindo aqui no Brasil. Ano após ano, são mais investimentos. Né? Eu vi no debate, muita gente não deve conhecer com propriedade, né? Mas o Ciro falando, Bolsonaro, você vendeu a refinaria de Landulfo Alves na Bahia abaixo do preço, valia X, você vendeu a Y. Eu falo, meu amigo, a Landulfo Alves está vendendo diesel mais barato do que a Petrobras. Onde é que está o prejuízo para a população nisso daí? Tem mais competição no mercado. Então, nessa parte econômica, é um tapa na cara para quem falou que o presidente não teria governabilidade. E a gente está vendo deflação. O único país do mundo praticamente com deflação. Você está vendo aqui a nossa balança comercial com a China. A China praticamente sempre vende mais do que compra dos outros países. Com o Brasil não é assim. Você consegue ver o desemprego está caindo a todo momento. Eu acabei de ver a notícia que está abaixo de 9% já em agosto. Esses fatores, eu acho que trazem, né, o que a população espera. Quando você fala principalmente de mais emprego. Mas não é só isso não. Você tem água para o Nordeste, a transposição do Rio São Francisco. Você tem o Tarcísio retomando o modal ferroviário. O Tarcísio, na parte de infraestrutura, ele conseguiu contratar para os próximos anos cerca de 1 trilhão de investimentos da iniciativa privada já contratados para os próximos anos. É por isso que o Paulo Guedes fala, o Brasil está condenado a crescer. Por quê? Porque quando o Tarcísio, por exemplo, ele foi renegociar a concessão da Rio-São Paulo, da presidente Dutra, ele renegociou, relicitou, e quando ganhou a empresa, o que o Tarcísio falou? Não precisa dar dinheiro aqui para o bolso do Estado, não. Até porque isso dá margem à corrupção também. Ele falou, empresa, você fica mais com o dinheiro, mas coloca isso aí, ó, para melhoria da rodovia e para reduzir o pedágio. O Tarcísio conseguiu reduzir em 30% o pedágio da Rio-São Paulo. E ele colocou isenção para moto. E para não levar só um filé que é Rio-São Paulo, ele ainda falou, quem levar Rio-São Paulo vai levar uma parte lá da Rio-Santos também. Então, a Camargo Correia vai ter que duplicar uma parte da Rio-Santos, que é o patinho feio do estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o Brasil que a gente quer. É pensado para melhorar a vida da população e não para ter mais arrecadação para o Estado, que o Estado grande dá margem à corrupção. Sim. E o que você acha que poderia acontecer se o Lula ganhasse as eleições? Muita gente está esperando o dia da eleição para abrir a sua loja,
muito investidor internacional para botar o seu dinheiro. O Lula ele tem falado muita besteira, né? A principal delas é não respeitar o teto público. Ele, durante muito tempo, ele veio falando isso e agora ele voltou atrás, falou que respeitaria. Mas a gente sabe que não vai respeitar nada, né? Ele tem falado, por exemplo, que vai copiar o que aconteceu na Argentina, que é você aumentar o imposto de exportação da carne, para que tenha mais carne dentro do Brasil. No primeiro momento, de fato, o preço cai. Mas no segundo momento, não há quem produza. A Argentina já está sofrendo com desabastecimento. Lula falou na possibilidade de criar uma moeda única latino-americana. É dizer, é pegar o real e juntar com o peso argentino, juntar com o bolívar da Venezuela. Isso daí é assim, é desvalorizar a nossa moeda da noite para o dia. O seu trabalho vai perder muita coisa. Então, eu acho que seria um desastre o retorno do Lula. Tem falado em nacionalizar as empresas que foram privatizadas, como a Eletrobras, enfim. Ele vai ser um retrocesso. Ele vai voltar a fazer o que ele sempre faz. O Lula, ele é um esquerdista, né, um socialista, à moda antiga. Ele ainda não aprendeu nada com o liberalismo. Ele vai fazer do Brasil exatamente o que está acontecendo com a Argentina. É só isso. Você quer chegar no mercado e não ter produtos na prateleira? Não. Você quer ter 40% da população na linha da pobreza? Então você vota no Lula. Se você quiser prosperidade, inflação controlada, desemprego caindo, vota no Bolsonaro. Uhum. E agora vamos para uma brincadeira que eu tenho aqui com meus entrevistados. Eu vou falar de uma pessoa e você vai descrever aquela pessoa em uma palavra. Vamos lá. Eu quero começar bem, então, com o seu pai, Jair Bolsonaro. Líder. Por quê? Porque ele conseguiu resgatar o patriotismo do Brasil, sobreviveu a uma facada e tem peitado todos os lobbies e interesses do país para conseguir colocar adiante, né, tudo isso que a gente está falando aqui. Uma economia melhor, um Paulo Guedes no Ministério da Economia, retomando o modal ferroviário, levando água para o Nordeste. Desde que eu sou moleque, eu vejo na escola, eu aprendi sobre a indústria da seca. Isso aí nunca acreditava que isso fosse ter um final, agora está tendo um final. Então isso daí tem resgatado o nosso patriotismo e está colocando o Brasil numa posição de liderança mundial. Engana-se, a imprensa ela se apressa, né, aquela imprensa militante, ela se apressa para dizer que o Bolsonaro é um pária, é um isolado internacionalmente. Meus caros, quando a imprensa fala isso, é porque está acontecendo justamente o oposto, tá bom? Tanto que, por exemplo, o governo Biden está copiando o Brasil quando se fala em matéria de impostos e combustíveis. Ele está querendo reduzir os impostos lá para baixar o preço do combustível, né? E o Brasil sempre falou lá no começo, na pandemia, a economia anda do lado da saúde. Agora está todo mundo copiando. Enfim, Bolsonaro é um líder nato e eu acho que ele merece mais do que aplausos, né? Não é porque é meu pai, não. O cara é sensacional, para não falar um palavrão. E o Lula? Lula é um atraso, né? É o retorno da corrupção endêmica e institucionalizada, os grandes escândalos de corrupção retornando, todas aquelas pessoas que a gente tinha ojeriza estariam de volta. Você pode ver aquelas malas com 51 milhões de reais encontradas na casa do Gedel, na Bahia, aquilo dali representa muita coisa. Por quê? Porque agora o Gedel está de mão dadas no PT, fazendo política lá na Bahia. Então esse é o pessoal que voltaria a comandar o Brasil. É o atraso. Vai sair o Paulo Guedes, vai voltar de repente com o Guido Mantega, que foi preso na Lava Jato. Então, assim, é um retrocesso total votar no Lula. Felipe Neto. Vazio. Pessoa sem qualquer tipo de conteúdo, tenta lacrar, fala sobre o que não sabe. Ontem falava que era impossível votar no Lula, hoje está dando beijinho no Lula. Não é referência para molecada de maneira nenhuma. A minha filha só tem 2 anos, mas ela não vai assistir nada que tenha de Felipe Neto ou da família dele. E agora vamos falar de coisa boa. O último nome aqui. Paulo Guedes. Gênio. É uma pessoa super dotada, né? Séria, íntegra. E eu vou falar para você, o Paulo Guedes, ele é da geração lá do chamado Chicago Boys, né? É o pessoal que estudou lá nos Estados Unidos, adotou uma linha liberal. Isso aí a gente está falando de coisa de quase 40 anos atrás, tá? E o Paulo Guedes, se você fizer um paralelo com o José Pinheira, do Chile, o José Pinheira ele foi formado em Harvard, tá? O Paulo Guedes em Chicago. Mas eles são da mesma geração, com a mesma ideia. Eu tive a oportunidade de ir para o Chile, acho que em 2018, e eu conversei com o José Pinheira. Quem é José Pinheira? Ele é o irmão do Sebastião Pinheira,
que era até pouco tempo atrás presidente lá no Chile. Eles não se bicam, não. É engraçado até essa relação dos dois irmãos. Mas deixando isso daí de lado, o José Pinheira, ele tinha cerca de 30 anos de idade, quando ele apresentou para o presidente do Chile naquela época, que era o Pinochet, o ditador Pinochet, ele apresentou as ideias para o Pinochet, econômicas liberais. E aí o Pinochet falou para ele, beleza, a gente tem um acordo. Se der certo, eu sou pai da criança. Se der errado, a culpa é toda sua, beleza? Ele falou, tudo bem. E aí ele começou a perguntar, onde é que eu vou trabalhar, qual vai ser a minha sala, a quem eu me reporto. E aí o Pinochet falou, não, você vai ser o meu ministro. Então o José Pinheira foi o super-ministro da Economia do Chile, colocou adiante as ideias liberais, conseguiu fazer uma previdência em que o chileno tem total consciência de quando ele vai se aposentar, quanto que ele vai receber, ele sente aquele dinheiro ali, não um desconto em folha que vai para o INSS, ele nem sabe onde é que está. Ele consegue enxergar aquele dinheiro sendo aplicado. É uma capitalização praticamente privada, né, da aposentadoria do chileno. Isso daí está na base de toda a economia chilena, que permitiu ao Chile, de 1980 para cá, reduzir em 51% a pobreza do Chile. Conseguiu fazer do Chile a melhor renda per capita da América Latina, alcançando 26 mil dólares per capita. E aí você para e pensa, o que o Chile tem que o Brasil não tem? O Chile não tem nada, todo respeito, né? Um país lindíssimo, mas é um território compridinho ali no Oceano Pacífico. Só tem cobre, não tem grandes riquezas naturais no Chile, mas ainda assim ele conseguiu se fazer um país pujante economicamente graças ao José Pinheira. E essa estrutura econômica ela está tão bem sedimentada no Chile que mesmo em governos de esquerda eles não conseguiram derrubar. Né? Com a Bachelet, que foi anterior ao Pinheira, eles não conseguiram mudar isso daí. Eles só conseguiriam mudar através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E aí está o ódio da esquerda. Eles achavam que fosse vencer esse plebiscito no Chile e perderam. E era a oportunidade de ouro deles para enterrar o Pinochet. Porque uma das principais coisas que eles falavam lá no Chile era o seguinte, vamos acabar com o resquício de ditadura. Vamos fazer uma constituição social. Eles iam relativizar a propriedade privada. Eles iam reconhecer tribos praticamente como países com outra jurisdição. Enfim, é uma loucura aquele plebiscito aí, acabar com os carabineiros. Os carabineiros, que são a polícia lá do Chile, é a melhor polícia da América Latina. É mais de 90% de resolução dos casos. Em mais de 90% dos crimes, eles conseguem identificar um autor e punir. E o Chile, que a esquerda chilena queria mudar isso. Então, se eles conseguissem cair com o Chile, derrubar o Chile, não ia ter mais parâmetro para o resto aqui da nossa região do que seguir. Tanto que na reforma da Previdência do Brasil, muitos estavam falando como que era a Previdência chilena. Sem a Previdência chilena, você não tem de onde copiar, né? Qual é o exemplo de sucesso que você vai dar? Você ia falar em Chile aqui, o pessoal ia falar, Chile, você está atrasado, o Chile deu errado, ó, o povo mudou, o plebiscito, entendeu? Então é por aí. Maravilha. Muito obrigado, Eduardo. Foi muito boa a entrevista. Falo bastante, né? Ah, mas é assim que é bom. Um entrevistado que flui, que fala bem, que fala bastante. Agora, deixa eu falar para você. Eu vi muita gente aqui, porque aqui vai ter seguidor meu também. Qual é a tua idade? Vi o pessoal perguntando. 14 anos. 14? 14, aham. Tá ficando velho, hein? Já tô vendo um bigodinho daqui, hein? E aí a segunda pergunta que certamente ninguém nunca perguntou para você. O que é que te faz te interessar por política? O que me faz me interessar hoje em dia? Cara, não tem nada específico. Eu acho que hoje em dia é um assunto que eu gosto. E eu acho que é importante para o futuro do nosso país falar sobre isso. É isso aí. Quer queira, quer não, a sua vida vai passar pelo Congresso, pela presidência da República. Vamos ver. Então, se você virar as costas, é a pior solução. Beleza, vamos ver isso aí. Não sei. Talvez. Nunca diga não, né? Mas enfim, essa entrevista foi excelente. Você tem alguma consideração final? Tenho sim. Em São Paulo, vote para deputado federal 2222, beleza? Então aquele negocinho do vota aí, confirma 22 a Bolsonaro. Em São Paulo é só fazer 2 vezes isso, tá? 2222. Para governador, Tarcísio é 10. Senador, ministro Marcos Pontes, 222. E o meu estadual aqui é o Gil Diniz, número 22120. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, piloto. Até mais.
Até mais.